Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Sorratuba, o canal mais multidiverso do Brasil. A aula de hoje, bem leve, a gente vai falar sobre a América Latina e seus aspectos aí socioeconômicos, beleza? Então, olha só, para começo de história, a gente vai falar o nome dos 3 maiores destaques da América Latina, que são o Brasil, o México e a Argentina. Esses são os 3 maiores países em questão de industrialização, de PIB, mas se a gente for falar de IDH, cabe também colocar aqui o Chile, já que ele apresenta invejáveis 0,874 de IDH, é quase um IDH a nível europeu, digamos assim. Bom, sobre as características, pessoal, da América Latina, a gente pode começar falando da sua economia de base primária, com destaque aí para os setores da agricultura, da mineração e da pecuária. O processo de industrialização da América Latina foi um pouco tardio em comparação a outros países, a outros continentes, uma vez que isso veio começar mais acentuado, digamos assim, lá pelo século XX, né, início do século XX. E se a gente levar em consideração o processo histórico, né, de colonização que os países da América Latina sofreram, nenhum desses países eles foram alvos de colonização para povoamento, né, e sim para exploração. Então isso atrasou, nos deixa anos-luz atrás, né, de grandes potências aí de outros continentes. Outra característica é a população, tá? A gente vai ter aí uma significativa evolução de aumento da expectativa de vida da população aqui na América Latina, uma vez que a idade ela passa para mais ou menos aí 75, 77 anos a expectativa, certo? Outra característica é a miscigenação. Como a América Latina foi demasiadamente explorada por muitos povos europeus, né, e vieram para cá outros povos explorados, no caso do continente africano, escravizados, nós temos aí uma miscigenação, ela é basicamente assim em boa parte dos países da América Latina, tá certo? No caso, as tribos indígenas locais, né? Outra característica relevante é o intenso processo de urbanização que vem se acentuando por questões de ausência de empregabilidade no campo. Então, o homem ele começa a ser cada vez mais substituído pela questão da revolução verde, né? Os maquinários, a tecnologia. E aí a maioria vai para onde? Vão migrando aí para os grandes centros urbanos, para as cidades. Só que essas cidades elas não foram preparadas para receber esse grande contingente populacional que vem chegando cada vez mais. E aí a gente tem uma série de problemas que nem cabem falar nesse vídeo, vai ficar muito extenso. Essa urbanização acentuada dessa forma pela migração oriunda do campo, ela traz para as cidades. Então, está ocorrendo, né, em muitas cidades aqui da América Latina. A gente pode falar a cidade do México, a gente pode falar Buenos Aires, a gente pode falar de Lima, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, são cidades que vêm tendo problemas em questões urbanas por essa questão. Outra característica é em relação à integração, né, em suas dificuldades, porque a América Latina não há um bom consenso de integração, principalmente por conta das questões das disparidades socioeconômicas. Então, a gente vai ter países com a moeda bem valorizada e outros com a moeda bem valorizada. Então, infelizmente, não há uma homogeneidade nos acordos para uma maior e melhor integração entre os países da América Latina. Um dos principais blocos econômicos, né, que existem aqui na América Latina é o Mercosul. E agora as capitais, tá certo, dos países da América Latina. Então nós temos aqui México, Cidade do México, Honduras, Guatemala, Cuba, El Salvador, Jamaica, Haiti, Porto Rico, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia e a República Dominicana. Então, existem várias ilhas aqui no Caribe, né, também, que a gente mais não caberia no slide, são bem pequenas aqui nessa parte da América Central. Por falar em moeda mais desvalorizada em relação ao real, quais seriam aí?
Então, nós temos a República Dominicana. Nesse paraíso caribenho, o real, ele vale mais de 14 vezes a moeda local. Para ser mais exato, R$ 1 equivale a 14,60 pesos dominicanos. O outro é o México, né? O México ele é um bom destino para o turismo brasileiro, porque o real vale quase 6 vezes o peso mexicano. Só que, pera lá, como o México também faz parte ali da América do Norte, né? Fronteira com os Estados Unidos, o turismo é focado também em relação ao dólar, né? Já que boa parte dos turistas são provenientes dos Estados Unidos. Então, às vezes, lá as coisas estão bem balanceadas em relação ao dólar, não à moeda deles. Então, cuidado com isso. O outro, como a maioria dos brasileiros sabem, é a moeda da Argentina, né? O real, ele vale 1 peso argentino, né? O que equivale a 20 centavos da nossa moeda. Então, também é bem interessante essa questão, tá bom? O próximo é o Uruguai. O real ele vale mais que 8 pesos uruguaios. Porém, a gente não pode se animar tanto, né? Como eu falei em relação ao México. Os pontos turísticos, eles fazem sua cotação de preço, sua precificação baseada na moeda do turista. Então, às vezes, a gente, né, quebra as pernas nesse quesito. E o próximo, gente, é o Paraguai. Meu Deus, o Paraguai. Cara, a moeda lá é o Guarani. Nem eles usam o Guarani. A maioria lá usa o dólar ou o real, né, como moeda ali, porque, nossa, olha a diferença. Um real vale mais de 1.250 guaranis, uma moeda bem desvalorizada. Vamos falar um pouco sobre o Mercosul, né, nos aprofundarmos um pouquinho, né. Em 26 de março de 91, com a assinatura do Tratado de Assunção pelos governos de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, é criado então o Mercosul. Os estados partes fundadores do Mercosul, signatários iniciais são esses 4, tá? Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Pode ver nessa tela, tá? Eu peguei do próprio site do Mercosul, inclusive tá até em espanhol, aqui é a logomarca. Essa logomarca ela é em comemoração, aqui esse ano faz 30 anos exatos, tá bom? Da criação do bloco. Então nós temos aqui os que fazem parte, Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. E os associados, no caso Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname. Fatos curiosos é que esses países que são membros do Mercosul, nós temos livre acesso, não precisamos de visto para visitar, basta ter identidade, não precisa de passaporte, só que é bom levar passaporte, gente, vai que dá alguma treta lá, né, mas não é obrigatório. E recentemente as placas, né, as placas dos veículos são universais agora, né, os países membros, a mesma placa do Mercosul. Então, como eu falei agora há pouco, essa nova logomarca vai enrolar esse ano. Alguns pontos turísticos da América Latina: deserto do Atacama no Chile, Machu Picchu no Peru, que sonho. Bariloche na Argentina, você quer ver neve, meu querido? Vá para Bariloche. Montevidéu no Uruguai, muito bonito. Para escolher um do Brasil foi difícil para mim, mas como boa maranhense, né, eu coloquei, claro, os nossos lençóis maranhenses. E no Caribe, um monte, gente, quase todos, né, são bem visitados. Eu coloquei que era a República Dominicana, praias paradisíacas, maravilhosas. Meus amores, em relação aos idiomas, bom, olha só, aqui a gente vai predominância aí do espanhol em relação à quantidade de países. Todos os que estão de laranja aqui no slide são países que falam espanhol. De verde, o Brasil, o único que fala português. Na parte setentrional, a gente vai ter Guiana, falando inglês. O Suriname, falando holandês. E a Guiana Francesa, falando francês. Vale destacar que são as línguas oficiais por conta da colonização. Inclusive, a Guiana Francesa ela é território francês aqui na América do Sul, tá bom? O mesmo presidente da França, no caso, Emmanuel Macron, é o presidente aqui. Só que os povos locais, eles ainda preservaram, né, alguns dialetos, então eles conversam, né, no seio familiar e tal, em dialetos locais, mas a língua oficial, falar de um trabalho, na rua tal, no caso, esse que a gente está vendo aqui. Essas são as informações que eu trouxe para vocês hoje. Aqui estão algumas das minhas referências que eu usei. Eu fico por aqui. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa aí o sininho e até o próximo. Tchau, tchau.